Poda de grama. Como é feita, quando é feito, como fazer. Então essa é uma questão muito técnica e que poucas pessoas dão importância para isso. Meu nome é Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo, consultor em jardins, gramados e execução de serviços nessa área também. Hoje nós vamos aqui nesses vídeos, nós estamos tentando contextualizar assuntos de dúvidas de alunos, dúvidas do canal. Pegamos essas principais dúvidas aí ao longo desse tempo e vamos fazer uma série de vídeos para contextualizar. Poda de grama. Já vi muitas pessoas falando, minha grama não precisa de podar. Uma das coisas principais que você tem que saber no jardim é que o gramado é o metro quadrado mais caro de manutenção que você tem no seu jardim. Mais caro do que qualquer outra planta que tem lá, independente do preço de compra dela. Mas para manter o gramado é realmente que dá mais trabalho. Haroldo, então por que a gente põe grama então no jardim? É porque o gramado você pode utilizar. Essa é a grande vantagem. Então, um gramado você pode correr, pode brincar, pode praticar esportes, se o objetivo e a execução foi feito para aquele objetivo. Então, essa é a grande vantagem de você ter um gramado no jardim. Muitas pessoas também que têm medo de bichos, né? Igual aranha, cobra, e às vezes estão em condomínios, que às vezes está próximo de matas, etc., também plantam um gramado para evitar que esses cobra, aranha, vão para próximo da sua casa, porque ali não tem uma proteção para aqueles insetos contra predadores deles naturais. Então, onde tem uma proteção, isso poderia acontecer. Então, eu teria o gramado em casa? Teria sim, mas teria nesse contexto de locais onde eu pudesse utilizar. O maior crime que a gente vê aqui no Brasil é uma praça, é um parque, onde normalmente a prefeitura ou o órgão público põe aquela placa "não pise na grama". Você não pode utilizar aquela grama. Então, grama é exatamente aquele local que é para a gente usar. Se você tiver uma oportunidade, ou já foi, vai num parque nos Estados Unidos, num parque na Alemanha, num parque na Holanda, na Bélgica, Espanha, você vai ver como eles são utilizados e como os nossos parques são subutilizados. Então, aquele conceito de cercar o gramado e pôr essa placa, eu acho que é totalmente contra a utilização daquela planta que é para aquilo. Então, vamos lá. Vamos falar da poda agora, que nós fomos para um assunto mais na área de paisagismo. A poda é extremamente importante para um gramado. Nós não temos a cultura no Brasil de cortar grama. O que é a cultura de cortar grama? O hábito de cortar grama, as máquinas corretas para corte de grama e fabricantes para isso. Então, é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Então, você liga para o fabricante porque não tem, ele fala porque não tem público para comprar. Você pergunta às vezes, mas eu não compro porque não tem máquina para vender. Então, é uma coisa meio difícil, mas que vai acontecer. E se a gente for em alguns países vizinhos nossos, por exemplo, a Argentina, nessa questão de poda de grama, equipamentos, deve estar aí 100 anos na nossa frente, pelo menos. Então, eu já vi profissionais falando que plantou a grama e a grama dele não há necessidade de podar. Então, é um erro tremendo. Qualquer gramado, quanto mais você cortar, com a frequência e da altura certa, que é isso que nós vamos estar falando, melhor fica o gramado, melhor fica o tapete, melhor fica a condição dele. Se você larga o gramado, deixa sem cortar, ele vai criando uma competição entre folhas, por luz, e ele vai estiolando e deixando o solo cada vez mais aberto, e ele não forma um tapete uniforme e homogêneo. Então vai formando tufos e áreas irregulares. Se você mantém ele sempre cortado e com uma frequência grande, você tem um gramado muito melhor só com essa prática. Eu não vou falar nem das outras práticas de adubação, combate de doença e etc. Só a prática de falar assim, no verão aqui no Brasil, eu vou cortar meu gramado de 15 em 15 dias. No inverno, uma vez por mês,
locais em que o inverno não é rigoroso, situação do norte do Brasil, nordeste de modo geral, que no nordeste inclusive o inverno é chuvoso, você mantém o corte de 15 em 15 dias. Essa questão que eu falei do frio é mais relacionada à região sul, sudeste e centro-oeste. Com isso, você cortando com mais frequência, você vai ver que aquele gramado que você poda com mais frequência, as folhas vão ficar mais uniformes, mais retilíneas na superfície e bem acabado o gramado. Então, pelo fato de não há essa competição, você fecha melhor o tapete de grama. Então, o corte da grama é um fator de extrema importância para você melhorar a qualidade do seu gramado. Para isso, tem que ter máquinas. E o ideal são máquinas que cortam com altura definida. O que é máquinas que cortam com altura definida? Que tenha um deck no qual tem rodinhas, algumas têm máquinas mais profissionais, têm até cilindros, que aí dificulta, vamos dizer assim, o erro da rodinha cair numa depressão e a lâmina baixar um pouquinho do deck, abaixar um pouquinho para o outro. Então ele tem cilindros que circulam, então se tem uma pequena depressão, o cilindro passa na parte mais plana e corta bem homogêneo aquele gramado. Então, primeira coisa, o corte mais frequente que a gente vê nos nossos gramados é com roçadeira. E por incrível que pareça, é o pior corte que tem. Mas como muitas vezes a gente está numa região, eu estou aqui em Belo Horizonte, está numa região que é muito inclinada, com muitas montanhas. E normalmente os jardins de casas estão situados nessas montanhas, então tem um corte, um aterro e sobra um talude onde foi plantada essa grama. E pelo fato da gente não ter muita opção, porque no exterior existe uma máquina flutuante que corta perfeitamente mais rápido, de melhor qualidade, que solta um bolsão de ar no deck, não tem roda, e a pessoa trabalha como se fosse uma enceradeira bem leve, movimentando aquele cortador de gramas no talude. Caso que não acontece com frequência aqui no Brasil. Então, pelo fato disso, no talude talvez a gente poderia fazer uma exceção para algumas gramas nessa função. Então a gente vai procurar cortar o gramado, primeiro saber qual grama que eu tenho. Como a gente tem poucas opções de grama, então vamos primeiro às gramas. Então vamos pegar primeiro grama esmeralda, que é 80% da grama utilizada nos nossos jardins. Aí. Então a grama esmeralda, a altura de corte ideal seria de 2 a 3 centímetros. Quando eu falo uma altura, vou pegar uma caneta aqui para exemplificar para vocês, de 2 centímetros, é como se você pusesse a caneta, toda vez que ela atingir 3 centímetros de altura, eu tiro 1 centímetro e deixo 2 centímetros. Eu tiro 1/3 da folha e deixo 2/3. O corte errado da roçadeira é exatamente porque o chão é o limite. Ele não consegue cortar tudo com 2 centímetros. Tem lugar que vai ficar rente ao chão, ao talo, tem lugar que vai ficar mais alto. Então ele corta irregular. E toda vez que eu elimino 100% da área foliar, eu tenho desgaste no meu gramado de voltar a perder nutrientes, ele para de fazer fotossíntese por um período para voltar novamente a desenvolver nova folha e voltar ao processo novamente. Tem gramas igual a Zeon, por exemplo, é uma grama que o corte, quando faz esse scalping, corta tirando 100% da folha, ela demora muito tempo a recuperar, 40 até 60 dias, se for no inverno até 3 meses, dependendo se tem frio naquele local. Mas outras gramas igual a esmeralda, ela tem uma vantagem que ela recupera muito rápido o scalping. Com 5 a 7 dias ela brota já a folha nova ali. Então é 1/3 da folha. Se eu vou cortá-la com 3 centímetros, toda vez que ela atingir 4,5, eu regulo minha máquina no lugar plano, do chão ou do piso até a lâmina para 3 centímetros e corto ali, deixando 3 centímetros, eliminando 1,5 centímetro. Tirei 1/3 dela, mantive a folha continuando fazendo fotossíntese. Com isso eu não tenho um desgaste no gramado. Então, de modo geral, eu vou passar aqui as medidas para vocês de corte de grama. E esse assunto é um pouco mais abrangente e iremos falar em outra vez. Então, resumindo, grama esmeralda,
de 2 a 3 centímetros. Quando eu quero cortar mais baixo, eu vou regular minha máquina para 2, toda vez que ela atingir a grama 3 centímetros eu corto. Quando eu quero cortar mais alto, vou regular minha minha máquina para 4,5, para 3 centímetros, toda vez que ela atingir 4,5 centímetros de altura, eu corto para 3 centímetros, que é a regulagem que está a minha máquina. Para a grama Zeon, que é uma grama mais fina, de qualidade marrom, a gente procura cortar ela de 3 a 5 centímetros. Ela é uma grama americana, que quem trabalha com ela aqui paga royalty, e esse pessoal nos Estados Unidos preferem cortar um pouquinho mais alto, entre 5 a 7 centímetros. Eu não aconselho para o nosso clima fazer isso. São Carlos, entre 2,5 a 4 centímetros de altura. Santo Agostinho, entre 2,5 a 4 centímetros de altura. Batatais, que é uma grama comum, que tem regiões que chamam de capim-forquilha, grama cuiabana, baiana, grama de pasto. É uma grama de folha mais larga, altura de 3 a 6 centímetros, e bermuda de 1,5 a 3 centímetros. Resumidamente, essas são as alturas que a gente procura manter o nosso gramado cortado. Inscreva-se no canal toda vez que tiver vídeo novo para receber o aviso. Faça perguntas, que dessas perguntas irão gerar vários vídeos para a gente abordar e contextualizar aquele assunto de forma técnica, científica e de forma que você seja um profissional melhor na arte da jardinagem.